Irmãos, nós começamos aqui já umas duas doutrinas tratando sobre essa carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. Se você quiser ter um contexto histórico de Filipenses, leia o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Interessante que ele fala inicialmente, Samuel, filho, a pátria, a nossa pátria está nos céus. E eu analisando a pessoa de Paulo, conforme capítulo 3, materialmente ele tinha uma dupla cidadania. Qual era a primeira? Hebreu de hebreu. E qual era a segunda? Pois é, esse título de ser cidadão romano, de fazer parte do Império Romano, era uma honraria. Alguns investiam para ter esse título, mas no caso de Paulo, ele, como nasceu em Tarso, que era uma província romana, ele adquiriu essa condição pelo fato de nascer numa localidade, e isso foi por nascimento. É tanto que eu estava lendo aqui, quando eu cheguei, quando Paulo prestou um depoimento, uma espécie de um testemunho mesmo, perante o discurso lá, ele chegou ao ponto, no capítulo 22 de Atos, quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? O centurião foi anunciar esse fato ao tribuno e disse: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, tu és romano? Ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de ser cidadão romano. E Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Então Paulo tinha um título, ele tinha a condição de ser um ex-fariseu, um judeu, mas aonde ele circulava, ele tinha essa regalia de ser um cidadão romano. Lá no capítulo 16 de Atos, não sei se você lembra, que houve um probleminha entre os dois missionários. Irmão, e os crentes, eles se divergem de opiniões desde cedo? Sim. Houve uma divergência de opiniões. Paulo não queria levar o jovem João Marcos. Barnabé investiu no jovem João Marcos. Então Paulo consegue outro companheiro. E quem foi? Cadê o teólogo aí de plantão? Silas. E só um interessante, Silas, além de ser judeu, ele tinha outra coisa que você vai pegar. Ele também era cidadão romano. Quando termina a primeira viagem missionária, eles vão para a parte da Ásia ali, mas o Espírito Santo impediu deles ir, encaminhou-os para o início das missões nesse nosso continente conhecido como continente, podemos dizer, ocidental. O início das missões ocidental começa exatamente na primeira cidade, que era da Macedônia, que vocês sabem qual é a cidade?
Qual é o nome da cidade? Cadê os teólogos de plantão? Filipos. Cidade de Filipos. Certo? Glória a Deus. Quando Paulo chega em Filipos, era uma cidade que tinha uma religiosidade assim misturada. Eles não permitiam o culto, até porque essa questão do antissemitismo, né? Que era, eles eram contra os judeus, a religião judaica. E Paulo, por ser judeu, ele escolheu um lugar à parte, onde as mulheres cultuavam a Deus. Eram mulheres. Até eu estava lendo ontem na pesquisa, Léa, e eu falei isso para ti, que as mulheres tinham uma grande influência na cidade, né? Até mesmo na igreja, né? Aquelas duas mulheres lá, abençoadas, a Evódia e Sintique, muito baluartes na obra de Deus, só que elas tinham as suas diferenças, né? A sua divergência, né? Tem uns irmãos que são muito bem usados por Deus, mas um tem a sua divergência uns para com os outros. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, diz: irmão, vocês são diferentes em opiniões, mas vocês têm que marchar no mesmo sentido, que é Cristo em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Paulo estava começando as primeiras pregações e Lídia se converte. E o tempo vai passando e uma jovem adivinhadora começa a traçar o perfil, né? Como dizer, esses homens são os homens de Deus. E passando um tempo, Paulo repreendeu aquele espírito. Irmão, pense no alvoroço da cidade. E eu encontrei no capítulo 16, nessa pesquisa que eu fiz, alguns motivos pelas quais o antissemitismo, né? O antissemitismo era contrário à questão da religião judaica. Está embasado neste capítulo 16. No capítulo 16, versículos 20 e 21. Eu estou dando essa introdução aqui para a gente entender a temática da mensagem, irmão Odaí. Qual é o destino da igreja? Efésios trata muito da origem da igreja, do propósito da igreja. E Filipenses 3, 20 e 21, Paulo vai tratar o destino da igreja. Aonde a igreja, qual é a esperança da igreja de Jesus aqui na terra? Então veja bem, o versículo 20 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Os homens não gostaram nem um pouco, porque o negócio deles era ganhar dinheiro nessa religião do sincretismo. Veja bem, a mulher lá adivinhava, e eles ganhavam eles eram como se fossem empresários, e a jovem era usada por um espírito que não era de Deus, que Paulo expulsou. E agora ele está expondo as questões aos magistrados, porque a cidade era uma cidade, politicamente falando assim, com muitos cidadãos romanos. Uma cidade que estava repleta de pessoas que tinham a cidadania romana. Era uma cidade que tinha as autoridades, as mesmas autoridades, os títulos dela, como os magistrados. Disseram, estes homens, eles levaram a questão aos magistrados. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. A perturbação foi porque Paulo trouxe uma palavra que liberou uma libertação na vida daquela moça que estava aprisionada de espírito de adivinhação, que dava uma grande renda para aqueles, entre aspas, empresários, empreendedores, que são os empreendedores das falsas religiosidades. E tem esses empreendedores, ganha dinheiro com a religião, ganha dinheiro com a mentira, ganha dinheiro com o engano, através de uma mistura mística, e adivinhava, e aí rendia uma grana para essa turma. Então eles expõem, aí o versículo 21, ele nos expõe costumes que nos não é lícito nem receber, nem praticar. Por quê? Porque somos cidadãos romanos. Irmãos,
os magistrados. Interessante que Paulo ficou calado, né? Não teve nenhuma defesa. Pegaram o Paulo lá. Você sabe o que aconteceu, né, irmão Luciano? Levaram nem para aquele método lá que leva lá para ouvir, né? A vítima, não, o acusado. Foi o que você fez, tal? Foi peia nas costas, vara, pá, botaram os homens na prisão. E aí você sabe a história. À meia-noite, Paulo e Silas fizeram um culto, porque os homens prenderam, forjaram a prisão de Paulo e Silas, mas eles estavam com o gogó lá ainda apurado para louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus moveu, houve uma espécie de, não é implosão, né? As cadeias foram abertas e aquele centurião atribulado, perturbado, porque os presos poderiam fugir, ele, o que eu posso fazer? Ele já ia se suicidar. Aí Paulo dá aquele versículo que foi a temática do nosso congresso de missões. Quem lembra? 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O homem foi salvo. Mas aí depois a turma chegou lá e mandou, está liberado. Aí no versículo 34, o carcereiro anunciou que os magistrados mandaram que soltasse, que eles fossem em paz. Irmão, depois que você é preso, humilhado, a autoridade chega lá e libera sem nenhuma confirmação. Aí Paulo usa o direito romano. Ele diz: açoitaram-nos, 37, açoitaram-nos publicamente, sem sermos, irmão Luciano, condenados, sendo homens, o que ele é? Romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, não é assim que funciona, não. Mas venham os próprios magistrados e tirem-nos para fora. Então os quadrilheiros, que eram as autoridades, levaram a mensagem aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eram, porque eles cometeram aqui um ato assim, de forma que eles foram contra as leis romanas, porque eles açoitaram aqueles dois homens, machucaram ele, prenderam ele sem ser julgados, e agora eles são soltos a vamos dizer assim, uma habeas corpus, oficialmente reconhecendo que que foram um crime por questão de religião, tal, que isso não infundava no verdadeiro crime. Então eles foram liberados, e a igreja de Filipos permaneceu lá, depois dessa ocorrência, dessa manifestação divina. Irmãos, a igreja de Filipos continuou firme na fé. Vocês sabem, a semana passada nós falamos aqui sobre o que deve ocupar a nossa mente. E aí eu, pensando nesse texto, do versículo 19, porque além da religião miscigenada, misturando ideologias lá, as divindades gregas, romanas, numa mistura, né? E além disso, os judeus ainda queriam colocar, aqueles judaizantes, colocar algumas coisas para atrapalhar a doutrina da igreja. Mas Paulo vai dizer com muita aqui exatidão no versículo 20: a nossa cidade está nos céus, irmãos. Glória a Deus. A nossa pátria está nos céus. Além de você ser um cidadão, uma pessoa que reside em um país, glória a Deus por isso. Você tem, né, os romanos tinham orgulho, eles eram patriotas, eles tinham orgulho dessa cidadania.
Paulo usou essa questão mais como uma fuga para fugir das irregularidades da justiça, quando queriam aprisionar e prendê-lo e até julgá-lo. Como eu preguei no domingo, né? Paulo chegou ao ponto de apelar para César, mesmo não tendo cometido nenhum crime. Mas bem, o destino da igreja, a nossa pátria, a nossa cidadania está onde? Nos céus. Irmãos, essa mensagem de dizer que a nossa cidadania está nos céus, para muitos cristãos, influenciados aqui por esse grupo de judaizantes, era algo que já não, eles queriam que, eles achavam que há semelhança, tem umas religiões aí que acreditam que o paraíso vai ser aqui na terra mesmo, né, Samuel? Uma vez eu mostrei esse versículo para os testemunhos de Jeová, eles começaram a falar mal de Paulo, que Paulo era um homem levado pelas correntes gregas. Misericórdia. Mas, meus irmãos, foi dado o início às missões. Paulo semeou a boa semente de Cristo, e ele chega a dizer que a boa obra, o início daquela obra, no capítulo 1, versículo 6, ela ia ser aperfeiçoado até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, nós aceitamos o Senhor em nossas vidas. Paulo, na carta, começa a dar, eu li de novo hoje, tudo de novo, viu? E é bom você reler, você vai se alimentando. Paulo chegou a dizer que nós cremos no Evangelho, crer no Senhor. Lídia creu no Senhor. Aquela mulher foi liberta e creu no Senhor. O carcereiro creu no Senhor. E o apóstolo chega a dizer, no capítulo 1, versículo 29, que nos foi concedido em relação a Cristo, não somente o crer nele. Então nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, que ele desceu lá dos céus, que ele se tabernacularizou-se entre os homens, que ele desceu ao ponto de morrer numa cruz, que ele foi sepultado, que ele desceu às partes mais baixas da terra, como diz lá em Efésios, mas que ele ressuscitou dos mortos, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Meus irmãos, o processo inicia-se pela fé. Em Filipenses 3:9, leia aí para você acompanhar o processo de Deus. Sendo pecadores, ele nos justificou pela fé tão somente. Capítulo 3: sendo achado nele, não tendo justiça que vem da lei, mas que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Esse é o início do processo, um processo que começa pela fé, Esther, um processo que você é justificado pela fé. Glória a Deus, Rebeca. E seguindo avante, porque os judaizantes, como alguns crentes da atualidade, acredita que essa palavra, tem até uma música, pare de sofrer. O sofrimento não faz parte, a luta não faz parte da sua estadia, da tua estadia não, da sua morada aqui na terra. Olha como foi o processo que Paulo entrou na cidade, o alvoroço que deu, a tribulação que ele enfrentou, a oposição, a acusação, a prisão. Ele sofreu uma opressão forte, e ele chegou ao, como eu citei no capítulo 16, glória a Deus. Mas veja bem, no versículo, o versículo que eu citei aqui, capítulo 1, ele diz assim, ó, que porque nos foi concedido, olha aí, ó, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por Jesus. Padecer por Jesus. O padecimento por Jesus
acontece quando você faz a coisa certa, quando você segue, não segundo o curso deste mundo. O padecer por Jesus é quando você assume a sua identidade com Cristo, como cidadão, forasteiro, peregrino neste mundo. Você recebe a afronta do adversário e usa as pessoas para falar mal contra você. Só estou avisando para os irmãos que essa é uma realidade que faz parte da história daqueles que servem a Deus. Todos que querem viver piamente têm a oportunidade de padecer por Ele. Glória a Deus. Outra coisa que faz parte desse processo, além de participar do sofrimento, nós podemos ler também capítulo 2, versículo 12, e nós entramos num processo, irmão Márcio, chamado maturidade espiritual. Sabe o que é a maturidade, né? Porque os judaizantes, eles pregavam isso: ó, vocês já estão na boa, tá tudo bem. É assim não, irmão. Agora que começou, agora eu tenho que galgar a maturidade. E o versículo diz, meus amados irmãos, de sorte que, meus amados, assim como não somente na minha presença, mas também, muito mais agora, Paulo sai da cidade, se ausenta. E agora como é que vai ficar? Muito mais agora, na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus, Ele opera. Deus faz. Você viu que Deus operou, que as muralhas implodiram. Deus operou e trouxe salvação. Mas tem a minha parte, irmão Islã evangelista. Qual é a nossa parte do processo? Eu estou falando da missão, mas aqui é na questão do processo da maturidade. A busca dessa maturidade é o caminho traçado conforme o capítulo 3, do versículo 12 em diante. Eu já li esse versículo, mas se faz necessário, Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo. Nós já, no versículo 15, ele diz assim, ó: todos quantos já somos perfeitos, mas não é perfeito na sua totalidade. É uma perfeição que você adquire processualmente, dia após dia. Glória a Deus. Esse é o método de Deus para com a igreja que participa das aflições, a igreja que acredita no Filho de Deus, a igreja de Jesus que é justificado pela fé, que busca o processo da maturidade, agora está rumando para a cidade celestial. Vamos lá? A nossa cidade está nos céus. Glória a Deus. Olha aí a cidade de Deus. Jesus falou sobre essa cidade, você sabe muito bem disso, né? Louvado seja Deus. Estou olhando aí para o relógio ali, mas o relógio é aqui, viu? Né? Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. Pastor, um pecador como eu, que mesmo que estando na igreja, mas eu ainda tenho uma tendência dentro de mim que me inclina para me fazer o mal. Pois é. Essa é a situação. Essa é a situação, Léa. Um pecador como eu, preciso buscar essa maturidade. Eu preciso aprender de Jesus. Eu preciso meditar nas suas palavras, como eu falei na semana passada. Medita na verdade de Deus, lá no íntimo, medita no teu coração, na tua mente. Glória a Deus, porque no versículo 19 diz que os falsos teólogos, né, aqueles que estavam produzindo mensagem de triunfalismo, mensagem de que já estava tudo perfeito, mas eles estavam altamente, só pensavam nas coisas terrenas. Até citei esse versículo. Mas Paulo se contrapõe a esse pensamento doutrinário, diz: mas a nossa cidade está nos céus. Glória a Deus.
é a nossa cidade, é o lugar onde a igreja de Jesus vai, é o destino final. E aparece algumas questões aí para serem, os homens, né, os teólogos, dizem algumas questões que eles, porque os teólogos assim, um diz isso, um diz aquilo, mas nós temos a nossa convicção, que para irmos para essa cidade, nós já passamos pelo novo nascimento, amém? Glória a Deus. Passamos pela justificação pela fé, amém? Passamos pelo processo da santificação, no ato que aceitamos a Cristo e no decorrer dela, glória a Deus. Passamos pela adoção, nós somos adotados, nós agora temos a cidadania, mas essa cidadania não nos isenta de passar por a pregação que eu fiz aqui no domingo, né? A cidadania romana, no caso de Paulo, não isentou dele passar por aqueles contratempos. Então essa cidadania celestial não nos impede de nós passarmos, como disse em capítulo 1, versículo 29, as aflições do presente século, as contradições, aquilo que, a batalha espiritual, as acusações do adversário, as pelejas, glória a Deus. Então, meus irmãos, qual é a condição para nós chegarmos ao destino da igreja? Qual é essa condição? Versículo 20, para alcançar essa pátria celestial, glória a Deus. Qual é a condição? Primeira coisa, você já fez tal, mas você deve continuar esperando. O versículo 20 diz, capítulo 3, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então você tem convicção do seu destino, né? Todo homem, a filosofia aplica essas três perguntas, né? A filosofia tenta responder isso: a origem, o propósito e o destino. A nossa origem está em Deus. Nós temos um propósito nessa terra com Deus, mas há um destino. O nosso destino não é para fazer parte nessa terra. A princípio a terra, no dizer de Paulo, de Jesus, né? Passarão os céus e a terra, passarão mesmo, mas as palavras de Jesus não vão passar. O reino de Deus não é físico. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é alegria, é paz, é justiça. O reino de Deus é uma nova dimensão. Nessa nova dimensão, glória a Deus, é uma nova dimensão. Mas enquanto estamos nessa terra, estamos sujeitos às coisas dessa terra, sujeitos às lutas, aos sofrimentos, doenças também, e até o que, irmão? Perguntar aqui o nosso irmão Miqueias. E até o que, Miqueias? A pior coisa que o homem não quer passar nessa terra, o que é? É uma boa pergunta. O dia da morte. Mas até para a morte Deus tem um jeito, não é não? Tem ou não tem? Pastor, mas quando morre, o desespero é grande, porque a nossa esperança é aqui na terra. Os homens naturais faziam o seguinte, principalmente aquelas turmas que tinham muito dinheiro, né? Enterrava lá os grandes faraós com toda a riqueza. Meu Deus do céu, não vai errar lugar nenhum. Só Jesus é que salva o pecador, justifica o homem, faz dele uma nova criação. Glória a Deus. A condição para nós chegarmos a essa nova dimensão espiritual de vida, essa esperança da igreja, é a nova
a nossa cidadania, ela é celestial. Glória a Deus. Mas nós precisamos esperar. Tem muita gente. Noé pregou quantos anos? Mais ou menos, mais de 100 anos, né? Não aconteceu nada. Pedro diz que 1000 anos para Deus não tem o crono, Deus tem o kairos. O cronos, o tempo cronometrado, foi estabelecido pelos homens. Para Deus, ele age na hora de Deus, na hora dele. A gente quer que Deus faça logo. Tem irmãos que, exemplo de Moisés, Jonas, Elias, pediram para si a morte. Senhor, não aguento mais. Jó pediu para si a morte. Mas não é bem assim. Há um processo a se caminhar, há uma carreira, há um desenvolvimento. Ainda temos coisa para resolver. E Paulo diz: tem um ministério para fazer, tem uma obra para realizar. Há pecadores que estão indo às trevas, e nós, como mensageiros de Deus, somos enviados para dizer que a cidadania você não compra por ouro nem por prata. A cidadania é de graça. Essa que é a verdade. Para você se tornar um cidadão, um patriota da pátria celestial, é só aceitar Jesus, é caminhar com Deus. E tem uma coisa que eu apresento aqui no versículo 20. Esse é um grande segredo de você, além de esperar, é você também se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Versículo 20. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Quem é Ele? O título completo: o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que obedecem. A palavra é para aqueles que obedecem, não é só para aqueles que estão na igreja, a igreja, como eu posso dizer, visível, uma igreja apenas de comunidade. Não, eu sou da comunidade evangélica gospel. Eu posso ser batizado, posso ser da igreja comunidade evangélica gospel, eu posso fazer parte ter toda essa questão, mas eu preciso me submeter a minha vida ao senhorio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas vamos fechar o versículo 21 para a gente. Ele vai dizer, ele vai pormenorizar, ele vai traçar o que vai acontecer nesse versículo 21. Em outras partes, Tessalonicenses, Paulo vai explicar como é o rapto da igreja. Mas ele cita no capítulo 3, ainda, ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Glória a Deus, versículo de número 11. Para que de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Mas no versículo 21, ele vai dizer que passado esse estágio, passado essa provação, passado esse deserto, o cidadão que vai alcançar, pela graça, pela misericórdia, as mansões celestiais, a pátria celestial. Glória a Deus. Só que como é que a carne e sangue herda a corrupção? Pode? Ele responde isso aos coríntios: carne e sangue, não, essa não pode herdar a corrupção, não pode entrar no estado de incorruptibilidade. Aí ele vai traçar aqui alguns detalhes do que vai acontecer por ocasião da sua aparição. Nessa carta ele não dá muitas informações sobre como se dará esse evento, mas ele dá só esse detalhe pormenorizado: ele transformará um corpo abatido, ele transformará o nosso corpo que pertence a essa dimensão terrena. Glória a Deus. Essa é a mensagem doutrinária da Igreja Assembleia de Deus desde o início, né?
há 100 anos atrás, a igreja pregava esses 4: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e o que mais? Leva para o céu. Glória a Deus. Mas o pecador, o homem natural, ele não entende essas coisas, porque isso faz parte de uma nova dimensão. Então o crente que participa do senhorio de Cristo, do sofrimento de Cristo, da busca da maturidade, glória a Deus, ele não é perfeito, mas ele está rumando para buscar a Deus. Aí ele vai dizer assim, ó: transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Louvado seja Deus. O corpo de Jesus, corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja que essa nova dimensão espiritual, o Senhor promete uma mudança do corruptível para o incorruptível. Ele detalha todos esses detalhes da ressurreição lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz como é que vai ser a questão do arrebatamento, a volta de Jesus. Então, irmãos, nós como servo de Deus estamos aguardando, como nós até falei aqui, né? A Léa sabe aí, Samuel, quando será isso, Samuel? A igreja de Jesus vai passar pela perseguição religiosa? Indiretamente já está passando, mas de uma forma mais como países, como pátrias, que nas cidades, lugares aonde o evangelho não tem essa, nunca teve. A verdade é essa, nunca teve. A verdade é que o inimigo deseja que nós ficamos como pessoas paradas, inertes. Mas no momento que nações, nós sabemos que existem nações que são antagônicas ao reino de Deus, essa é que é a realidade. Mas nós oramos a Deus, no nosso país, a nossa nação, como cidadão brasileiro que somos, para que Deus tenha misericórdia dessa nação, para que Deus possa converter muitas vidas, e para que nós possamos participar, continuar desse processo, e esperarmos a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então que essa mensagem ela sirva para nós, que estamos no mundo que não é brincadeira não, viu? Jesus não prometeu um paraíso aqui na terra. Prometeu? Prometeu? No mundo você vai ter um mar de rosa, mil maravilhas. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se perseguiram ao madeiro verde, imagine eu e você que somos pecadores, embora justificados, mas todos aqueles que querem viver piamente, glória a Deus, serão perseguidos por causa da palavra, por causa do evangelho, por causa da verdade, por causa da luz, por causa do entrave da batalha espiritual. Vamos concluir com louvor? Vai louvar? Vamos lá? Louve aí. Toda a igreja louvando a Deus com o irmão Islã. Amanhã 19 horas, né? Oração, meditação e evangelização.